Muito bem, pessoal, estamos de volta aí no nosso encontro aqui falando sobre filosofia, beleza? E hoje a nossa aula, a gente vai fazer uma continuação do segundo momento mais importante aí da filosofia. Fizemos na última aula uma abordagem sobre etimologia, fizemos uma abordagem sobre as formas de conhecimento, falando sobre mitologia, o milagre grego. E agora, então, temos o surgimento da filosofia. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse primeiro momento da filosofia, ou seja, quando ela surge de fato. O pensamento racional se torna uma realidade e então são os primeiros movimentos, os primeiros pensadores chamados de filósofos, ok? Esse primeiro momento da filosofia é importante a gente já desde então conceituar. É chamado de filosofia cosmológica e a gente já vai entender por quê. Ou também esse período é chamado de filosofia pré-socrática. Como o próprio nome já sugere, nós estamos falando de uma filosofia de um período anterior do grande pensador aí, chamado Sócrates. Então nós estamos falando da filosofia que surge antes dele. Como que era essa filosofia? Quais as características dessa filosofia? Quem eram esses pensadores? É isso que a gente vai tentar aqui responder juntos nessa nossa aula de hoje, tá? Então, uma introduçãozinha aí, vamos falar sobre a filosofia cosmológica, o que significa, o que é isso. Vamos falar sobre as escolas. Então, havia algumas diferenças entre esses primeiros pensadores. Não é colocar todo mundo junto, não. A gente vai, então, fazer uma diferenciação porque ajuda a gente entender, correto? E aí, o próximo ponto, então, nós vamos falar sobre eles, os filósofos pré-socráticos. E vamos falar, então, um pouquinho sobre essa... Também existe entre eles, além de escolas diferentes, existem algumas posturas diferentes, os monistas, pluralistas e atomistas. A gente vai entender isso nessa aula, ok? Agora, o que é importante a gente entender que essa primeira filosofia, ou esse primeiro momento da filosofia, que vai surgir aí, a academia diverge com relação às datas, mas ninguém está entre o século VIII e o século VI a.C., correto? Então, assim, há um martelo batido, há divergência na academia, mas a gente pode, então, entender que esses primeiros escritos estão surgindo no século VIII e eles vão se efetivar, de fato, no século VI, mas a gente já vai explicar isso também aqui. Mas o que a gente não pode, não há nenhuma divergência, é com relação a que tipo de filosofia estava sendo produzida naquele momento. Então, o mito... A gente abordou isso lá quando eu falei de milagre grego. O mito já não dava conta mais para explicar tudo o que estava acontecendo na sociedade. A sociedade passou por transformação, a urbanização, a política, as viagens marítimas, a moeda, o alfabeto, o calendário, a própria lei escrita. Então, tudo isso já estava preparando o cenário para um novo mundo, digamos assim, uma nova forma de entender a realidade. E a grande pergunta desses filósofos, desses primeiros questionadores do mito e na busca racional por explicações era, enfim, o que é isso tudo? A gente sabe muito bem que o cosmo e o caos eram deuses primordiais, lá da mitologia. E aí, então, o caos significa desordem, certo? E o cosmos significa ordem. Quando aqueles homens olhavam para o mundo e viam que havia um ordenamento naquele mundo, eles passaram a querer entender, então, de que é feito isso tudo, de que é feito essa realidade, tudo que está à nossa volta. Existe um elemento primordial, de onde a gente veio, para onde a gente vai. Às vezes, questionamentos aí começaram a surgir nesse período, já que não existem os deuses. Para poder explicar essa realidade, começou-se então a buscar uma explicação que fosse racional, uma explicação que fosse lógica, na busca por esses elementos aí. E por isso, então, essa filosofia chamada cosmológica. Ela tem alguns outros conceitos importantes também, que a gente vai discutir um pouquinho. Mas primeiro vamos entender essa palavra aí, cosmologia, ou estudo da ordem, estudo do cosmos. A compreensão do cosmos, a compreensão da natureza. A gente sabe muito bem que a palavra natureza, ela é a tradução da palavra physis, que também é a palavra física, correto? Por isso que os primeiros filósofos também são chamados dos primeiros físicos,
A filosofia pré-socrática é uma filosofia muito atrelada à física, ao conhecimento da natureza. As discussões de cunho mais, digamos, que hoje a gente chamaria, né, da área de humanas, é uma filosofia do segundo momento do período socrático, né? A filosofia antropológica. Nesse primeiro momento, os filósofos não estavam preocupados com a questão política, com a questão ética, com a questão, enfim, da moral, da lei. Não, a primeira preocupação, ou a preocupação dos filósofos pré-socráticos, era com a ordem do cosmos, com o espaço, o universo, né? Aquilo causava um grande espanto, uma grande admiração e grande curiosidade. Não tinha deuses para explicar, então vamos agora buscar nossas próprias explicações, né? É basicamente isso que está acontecendo nesse momento de racionalização do conhecimento. Então vejam, essa filosofia chamada filosofia cosmológica é exatamente essa busca desses primeiros pensadores por elementos da natureza, né? Ou seja, aonde eu vou buscar respostas para as minhas perguntas sobre a origem de tudo? Na própria natureza e não mais no sobrenatural, como até então acontecia lá no período mitológico, correto? Então é exatamente isso aí. Eles eram chamados filósofos da natureza ou da física, como eu já falei, exatamente porque eles iam atrás de buscas empíricas, digamos assim, ou seja, elementos empíricos para poder explicar o mundo e a realidade que estava à volta deles. Então, eles foram também, a gente pode colocar com todos aqueles contextos sociais, econômicos e políticos que estavam acontecendo lá, que ajudaram a desenvolver a filosofia na Grécia, mas a gente já pode apontar também esses pensadores, eles também são responsáveis por isso. Eles foram responsáveis pela transição da consciência mítica para a consciência filosófica. Então, a gente pode atribuir a esses homens também esse momento de transição, ok? Veja, a mitologia explicava o universo a partir de uma cosmogonia, né? Vejam, o nascimento, ou a gênese do universo a partir de mitos. Isso é chamado de cosmogonia. O que os pré-socráticos fizeram, então? Uma busca a partir da racionalidade. E aí, então, a diferença entre cosmogonia e cosmologia. É importante, não são, as palavras se parecem, mas não significam as mesmas coisas. São dois conceitos um pouquinho diferentes. Então, no mito, nós temos cosmogonia. Na filosofia, nós temos a cosmologia, né? A busca, o estudo do cosmos, da ordem do universo, que hoje a gente sabe que não é tão ordem assim, né? Mas isso fica com outro papo. Esses filósofos pré-socráticos abandonam a ideia de uma cosmogonia e constroem essa ideia dessa busca por uma explicação que fosse racional, baseada em elementos objetivos e concretos da natureza. A gente vai entender um pouquinho mais agora isso aí. E como que eles chamavam isso, gente? Esse conceito é um conceito muito legal. Arque, né? Que tem a origem da palavra arquétipo, né? Arquiteto. Todas essas palavras têm origem nesse radical aí chamado arque. O que seria o arque? O arque é um conceito que explica a busca dos filósofos pré-socráticos por um elemento primordial. Entre aspas aí, vamos chamar de matéria-prima do universo, a gente poderia falar assim. Eles então buscavam algo que explicasse de maneira racional a origem de tudo. Cada um deles acaba chegando a conclusões diferentes, certo? Mas o que é importante aqui é a busca por isso, né? E baseado aonde? Na verdade, digamos aí, entre aspas, também científica. Que ciência mesmo só vai surgir na modernidade. Mas a gente pode falar de uma mentalidade racional, lógica, né? Que já estava presente nesses homens e eles estavam buscando a busca por esse arquivo, por esse elemento primordial, a partir do qual tudo que existe foi moldado. Então, assim entraram em um movimento de busca pelo provável elemento que teria dado origem a tudo que existe, o que era expresso pela palavra grega arquivo, como eu
acabei de explicar. E a gente está vendo aqui terra, água, ar, fogo, depois a gente vai entender um pouquinho melhor isso aí, né? Vamos lá. Aqui está um mapinha para vocês para mostrar essa Grécia Antiga, como que ela estava organizada. Então a Grécia está bem aqui no centro, ó. Vocês podem ver, está aqui no centro, mas os territórios gregos se estendiam, gente, desde aqui da Itália, certo? Até a atual Turquia. Então tudo isso aqui é território grego, né? Os gregos, de certa forma, dominaram esse contexto aqui, ok? Então aqui nós temos de amarelinho a época pré-socrática, de amarelinho a época clássica, de vermelho a época clássica, a gente vai entender daqui a pouquinho também, e a época helenística, né, com avanço aí também, mais adiante nós vamos entender esses períodos aí. Mas aqui eu só mostrei para vocês entenderem as escolas, aonde que estava, por exemplo, a cidade de Eleia, aqui vocês podem ver onde está Eleia, Mileto, Éfeso, Samos. Nós estamos vendo que não estavam necessariamente no território que a gente está mais ou menos aqui, que a gente chamaria de, né, Greco-Macedônia, o Império Greco-Macedônio, né, que estaria mais ou menos aqui, mas o Império ele se estende a outros territórios, onde hoje é a Itália, onde hoje é a Turquia, mas isso tudo aqui nesse período do qual nós nos referimos pertencia à influência grega, ok? Então é importante a gente pensar isso aí, porque algumas cidades, mas essa cidade não é na Grécia, né? Essa cidade, mas entendam que o território estava sob o controle e a influência grega nesse período, beleza? Para a gente poder então entender exatamente o que nós vamos falar aqui agora, as escolas, né? Vamos lá. Então, existe aí pelo menos 4 escolas pré-socráticas. A escola jônica, que inclusive é na atual Turquia, né, esse território. É uma escola importantíssima, você tem lá o primeiro filósofo, Tales de Mileto, por exemplo, né? Mas tem lá o Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, ok? Tá nesse território chamado escola jônica. A escola pitagórica, que o principal representante é o Pitágoras, né? O cara que a gente discutiu lá na primeira aula, que foi o inventor da palavra, que inventou a palavra filosofia, né? Então, como a gente sabe, o Pitágoras, ele tinha a escola itálica, digamos assim, né, ou a escola pitagórica, ela tinha como principal característica a questão dos números, certo? Então, Pitágoras, inclusive a gente vai conversar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. Nós temos a escola eleática, que fica lá na Eleia, cidade de Eleia, o sul da Itália, e lá também tem importantes representantes, né? O Xenófanes, Parmênides de Eleia e Zenão de Eleia. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esses dois camaradas, que eles são muito importantes, tanto Zenão como Parmênides, ok? E, por fim, a escola atomista, também chamada de atomismo, foi desenvolvida na região da Trácia, sendo seus principais representantes Demócrito e Leucipo. Lembra de Demócrito, lá da química? Primeiro fez uma proposta de modelo atômico. Esse cara aqui era um filósofo, ok? É o pai da química também. Só isso, tá, gente? Então, vamos lá, continuando aqui. Vejam só que interessante. Cada um desses filósofos definiam, ou desses pensadores, filósofos da natureza, da física, cada um deles definiu, eles não estavam em acordo em relação ao que seria esse elemento primordial, que a partir do qual o mundo foi feito, é o fundamento do mundo, né? Então, eles não tinham um consenso, ok? Cada um deles chegava a determinada conclusão diferente. Então, primeiro aí o Tales de Mileto dizia que a água era o fundamento de tudo. Então, tudo que existe a partir da água, correto? O universo inteiro, segundo ele, foi criado a partir da água. A gente sabe que a água é muito importante, mas, né, existem outras discussões mais profundas aí. O Anaximandro, que também pertence à mesma escola, dizia que era o indeterminado. A palavra grega para isso é o apeiron. Ele dizia que existia uma massa infinita, da qual essa massa surgiu o universo. Ele chamava isso de apeiron, ou indeterminado. O Anaxímenes dizia que era o ar. Então, o arquê, o universo, o elemento fundamental é o ar. Né? O ar está em tudo e a partir dele que o universo foi criado. O Heráclito, pessoal, de Éfeso, né? Ele dizia que era o fogo. Mas vamos entender um pouquinho melhor essa questão do Heráclito. O fogo como símbolo de transformação, né? O fogo ele não transforma, ele não pode transformar propriedades, elementos, fundir. Então ele achava que o fogo tinha como símbolo da transformação. E a isso ele chamou de devir.
Então ele falava que o universo estava numa mutação contínua, né? O universo era completamente mutável, transitório. Então grave esse nome aí porque é importante. Heráclito. Pitágoras, como a gente já sabia, ele era apaixonado pelos números, né? Fala que a matemática, os números, a harmonia que tinha no universo e os números eram responsáveis por tudo que existe. Então tudo não passava de razão, de razões numéricas, de harmonia, e é muito legal a gente ver esse camarada aqui também dando a sua contribuição nesse período. O Parmênides e o Zenão, que são todos dois de Eleia, né, o Zenão, então discípulo aí do Parmênides, eles chegavam à conclusão, gente, que não tem nada de mudança no mundo, que o mundo ele deriva de um ser, e o ser seria esse ser uno. O mundo é uma unidade só, a partir do qual tudo que existe pertence a isso. Então eles chegavam a uma conclusão meio confusa, mas a gente precisa, depois, quem tiver um pouquinho mais de curiosidade, um pouquinho mais de vontade, aí, pode mergulhar aí nessas ideias de Zenão e Parmênides, vocês vão compreender, mas grave esse nome de Parmênides. Eles defendiam uma imutabilidade do mundo. Como assim? Mas eu estou vendo tudo mudar, eu estou vendo envelhecer, eu estou vendo a árvore crescer, eu estou vendo o tempo que tinha sol, deixou. E ele diz o seguinte: todas essas mudanças que a gente flagra são mudanças aparentes. Na essência mesmo, as coisas são imutáveis. Ok? Aí nós temos o Empédocles, gente. O Empédocles ele dizia que eram os 4 elementos. Né? Então a gente já está começando a ver aí a escola pluralista. Então a gente tinha os monistas, que até então atribuíam a um único elemento, isso é importante. Então quando falar os filósofos pré-socráticos monistas, não sabe o que é isso? Não precisa descabelar, não. Os monistas são aqueles que atribuíam a um único elemento a origem do universo, correto? A origem do cosmos. E agora então tem a escola pluralista, que começa a atribuir a mais de um elemento. Por exemplo, o Empédocles. Ele está dizendo então que não existe um elemento que a partir do qual tudo existe. São 4 elementos: ar, fogo, terra e água. Só lembrando do filme Avatar lá, que vocês vão, no desenho também, vocês vão lembrar disso aí. O Empédocles falava que eram os 4 elementos, ok? Já o Anaxágoras, ele vai dizer que era as homeomerias. O que é isso? Vamos traduzir: sementes cósmicas. Segundo esse pensador, havia uma mente inteligente no universo, no cosmos, que ele chama de nous, e esse nous teria organizado as sementes cósmicas. E aí, por fim, né, da escola atomista, que também é pluralista, o Leucipo Demócrito, que atribuía aos átomos. Olha que interessante. Nós estamos chegando ao final do período pré-socrático, estamos chegando ao final desse período, e já a gente sai de compreensões talvez um tanto quanto muito simplistas para uma compreensão já um pouco mais elaborada, a ideia de átomo. Olha, a ideia de átomo já começa a apontar aqui. A gente sabe que ele tinha uma compreensão equivocada, dizer que o átomo era a menor parte da substância indivisível. A gente sabe que os átomos não são indivisíveis, que os átomos têm partículas ainda menores do que ele, né? A gente sabe muito bem disso, né? Segunda Guerra Mundial, a gente viu o que a gente fez lá com os átomos enriquecidos, né? Que tem partículas menores do que os átomos, mas enfim, ele já apontou isso lá, que havia partículas muito pequenas. Só que ele dizia que o que definia uma substância e a outra era o vazio, a quantidade de átomos e o vazio que havia entre eles. Então, tudo que ele dizia, né? Tudo que existe é o átomo e o vazio. A gente sabe que a compreensão é um pouco, digamos, já ultrapassada, mas para aquele período a gente está falando de uma compreensão interessantíssima já para a gente começar a perceber o desenvolvimento. Quando a razão começa a fazer parte do processo, o céu é o limite. E aí então começa um desenvolvimento do conhecimento, né, da ciência, da técnica, da lógica, do estudo. Beleza? Nós vamos ficar aqui, então, agora, nesse momento, com um grande debate que houve lá no período pré-socrático e, de certa forma, ele perpassa todos os momentos da história da filosofia. Começou a haver um confronto de ideias muito antagônicas e importantíssimas. Por exemplo,
o Heráclito e o Parmênides, eles tinham uma disputa, talvez a principal disputa nesse período, porque vai influenciar os próximos pensadores do período socrático, ok? A gente vai entender isso, mas a gente precisa entender o seguinte, que o Heráclito e o Parmênides fizeram uma disputa interessante. O que o Heráclito dizia lá? Vamos lembrar? Que o mundo estava num processo de transformação, né? Da mutabilidade, ou seja, da mudança que está toda hora acontecendo. E o Parmênides falava o quê? Que as coisas não mudam, correto? Então, nada muda. A mudança que a gente está vendo é só aparente, não essencial. Essa era a ideia que o Parmênides defendia e que vinha de encontro direto com a ideia do Heráclito. Você já ouviu aquele ditado lá, que ninguém entra no mesmo rio duas vezes? Esse ditado, por exemplo, é atribuído a Heráclito. Então, ele tem pelo menos aí 2.300 anos, 2.400 anos, esse ditado. Porque olha só, qual é a ideia do Heráclito quando ele fala que ninguém entra no mesmo rio duas vezes, né? Que no segundo momento que você entrar, nem as águas serão outras e você também será outro. Que nós estamos num processo de transformação contínua, correto? Aí o Parmênides diria, não, essas transformações são apenas aparentes, porque o rio deriva de uma coisa da qual você também deriva, que a princípio de tudo era um. Então essa imutabilidade ela é aparente, ela não é essencial. E aí essas ideias, elas entram em confronto, essas ideias elas estão entrando em disputa, e aí? Nós estamos numa constante mudança, ou a mudança que a gente vê é apenas uma aparência? Eu costumo sempre, nas aulas, apresentar o seguinte: a gente tem, por exemplo, uma folha de papel e uma árvore, né? Qual a relação que existe entre uma coisa e outra? Então, se a gente pensar em a celulose, está presente tanto na árvore quanto na folha de papel. Aparentemente são coisas diferentes, mas quando a gente faz uma busca, a gente percebe que há uma essência. Ah, professor, então Parmênides estava correto? Não, a gente precisa então entender as ideias que elas estão em debate, não está fechado, a filosofia não fecha nada, a gente está sempre em debate, construindo as argumentações. Ok? E qual então seria o fim dessa filosofia pré-socrática? É claro que quando a gente fala de fim, não é que ela acabou, mas aquela ênfase na cosmologia, ela chegou num ponto final, que foi exatamente quando outras discussões passaram a secar essa filosofia também. Pouco a pouco, então, a filosofia ela vai se preocupar, vai se debruçar sobre outras agendas também, né? Sobre outras discussões importantes para a cidade e para a sociedade grega naquela época. Porque no momento em que surgem as cidades, né, nós temos os problemas de respeito à ciência, à técnica, às grandes perguntas, mas temos problemas também, digamos, mais práticos da vida, do dia a dia. Então, a filosofia pré-socrática, ela tem o seu fim exatamente quando? Quando aparece no cenário, né, de Atenas, um grego chamado Sócrates. E ele começa a propor outras discussões para a filosofia também. E não apenas essas discussões que dizem respeito à cosmologia, que dizem respeito à origem do universo, mas que dizem respeito a problemas práticos da sociedade. E essa filosofia ficou conhecida como uma filosofia antropológica. Então, o fim da filosofia pré-socrática é com o pensamento que chega ao fim, por exemplo, porque o foco no período pré-socrático era a natureza, a física. E o período de Sócrates, ou período socrático, ele tem como foco exatamente a sociedade, as pessoas, né? Então, com a intensificação da vida pública, as atenções dos filósofos passaram a se relacionar com a vida pública e a atividade humana. No momento em que a cidade cresce, aparecem problemas na cidade, as relações humanas se intensificam mais, porque, vejam, quando você está numa sociedade rural, você não tem... as relações elas acontecem numa dinâmica diferente de quando está todo mundo convivendo e partilhando dos mesmos ambientes. Então, digamos que a filosofia, tal como nós conhecemos hoje, ela é filha da cidade.
Então, a cidade provocou, despertou outras formas de pensar a filosofia, beleza? Então, foi nesse momento em que é interessante a gente pensar que durante a filosofia pré-socrática era um olhar para fora de nós, né? Então, vamos usar essa expressão aí. É um olhar para fora, para o cosmos, para o universo. Então, agora, o próximo passo da filosofia é um olhar para dentro de nós. A filosofia antropológica, ela deixa de ter o seu foco na natureza e tem agora um foco na sociedade, nas relações construídas pelas pessoas no dia a dia da vida cidadina, da vida dentro da cidade. Beleza? Então, aí eu trouxe também algumas questões para a gente poder discutir aqui na nossa aula, beleza? A primeira questão, então, é uma questão, o seguinte, já aplicando o conteúdo que a gente discutiu aqui, nessa questão aqui, de maneira mais aplicada. Então, vamos lá. Mário Quintana, no poema As Coisas, traduziu o sentimento comum dos primeiros filósofos da seguinte maneira: o encanto sobrenatural que há nas coisas da natureza, se nelas algo te dá encanto ou medo, não me digas que seja feia ou má, é acaso singular. Então é um poema aí do grande Mário Quintana. Aí vamos ao comando da questão. Os primeiros filósofos da antiguidade clássica grega se preocupavam com a alternativa A, cosmologia, estudando a origem do cosmos, contrapondo a tradição mitológica das narrativas cosmogônicas e teogônicas. Vamos deixar em suspenso, vamos para a próxima alternativa. Alternativa B, política, discutindo as formas de organização da polis e estabelecendo as regras da democracia. Alternativa C, ética, desenvolvendo uma filosofia dos valores e da vida virtuosa. Alternativa D, epistemologia, procurando estabelecer as origens e limites do conhecimento verdadeiro. E a alternativa E, ontologia, construindo uma teoria do ser e do substrato da realidade. Então, não sei se vocês reparam ali que cada alternativa começa com uma palavra e depois explica, né, o conceito, certo? Então vamos lá. Os primeiros filósofos da antiguidade clássica se preocupavam com... Então vamos lá. Cosmologia, política, ética, epistemologia ou ontologia. Então já apontamos aqui de cara essa questão aqui, é muito fácil de resolver. A filosofia grega, no princípio, né? Então olha só, olha o poema do Mário Quintana, que está na questão lá em cima. As coisas, é o poema, olha, vamos ler o poema. O encanto sobrenatural que há nas coisas da natureza. Se nelas algo te dá encanto ou medo, não me digas que seja feio ou má, é acaso singular. Especificamente, literalmente, aí o poema do Mário Quintana está falando desse encanto pela natureza. A palavra natureza, em grego, é a palavra physis. Os primeiros filósofos eram filósofos físicos. Então, desde já a gente já começa a entender. A política era discutida no período pré-socrático, não era ênfase. A ética não era ênfase. A epistemologia não era ênfase. A ontologia também não era ênfase. Então, a gente pode indicar lá a alternativa A. Então, a grande preocupação dos filósofos pré-socráticos era a cosmologia. A alternativa A, portanto, é correta. Estudando a origem do cosmos, contrapondo a tradição mitológica das narrativas cosmogônicas e teogônicas. É alguns conceitos importantes. Então, havia uma contradição com a mitologia, correto? Corretíssimo. E essa mitologia tinha narrativas cosmogônicas e teogônicas, ou seja, a origem do cosmos, a partir do mito, e a origem dos deuses, a partir do mito. E os filósofos pré-socráticos romperam com isso, buscando um caminho de explicação a partir da racionalidade. Beleza? Então, para quem marcaria a letra A, está correto. Vamos à questão 2, então, agora, encerrando a nossa aula de pré-socrático, filosofia pré-socrática cosmológica. Beleza? Então, vamos lá. O período pré-socrático é o ponto inicial das reflexões filosóficas. Suas discussões se prendem à cosmologia, sendo a determinação da physis
princípio eterno e imutável que se encontra a origem da natureza e das suas transformações, ponto crucial de toda a formulação filosófica. Em tal contexto, Leucipo e Demócrito afirmavam ser a realidade percebida pelos sentidos ilusória. Eles defendem que os sentidos apenas capturam uma realidade superficial, mutável e transitória que acreditamos ser verdadeira. Mesmo que os sentidos apreendam as mutações das coisas, no fundo, os elementos primordiais que constituem essa realidade jamais se alteram. Assim, a realidade é uma coisa e o real é outra. Para Leucipo e Demócrito, a physis é composta. Então, veja, essa é uma questão aqui mais de conteúdo mesmo, né? Então, vamos lá. Vamos lembrar aí que a gente já discutiu lá atrás. Então, vamos lembrar do Leucipo e do Demócrito, que é uma escola importante. Alternativa A, pelas 4 raízes, úmido, seco, quente e frio. B, pelos átomos. C, pela água. D, pelo ilimitado. Ou E, pelo fogo. Então vamos discutindo aqui. As 4 raízes, né, úmido, seco, quente e frio, a gente sabe que essa foi a compreensão do Empédocles, né, o pluralista, certo? Alternativa B, pelos átomos. A alternativa correta é a alternativa B, exatamente. A escola atomista foi fundada por Leucipo e Demócrito. Mas vamos só lembrar, a alternativa C, água, foi o Tales de Mileto. A alternativa D, o ilimitado, o Apeiron, foi o Anaximandro. E a alternativa E, pelo fogo, foi o Heráclito. Então, para quem acertou aí, para quem marcou a alternativa B, correto. Então, pessoal, por hoje, nosso momento aqui, a nossa aula, né, encerrou falando sobre os filósofos pré-socráticos. Até a próxima aula, então.